Lesão nos isquiotibiais. Olha, quem acompanha futebol já está cansado de ouvir falar disso. É, sem dúvida, uma das lesões mais frustrantes e comuns do esporte. Tira jogador de campo bem na hora que o time mais precisa. Mas quão comum é isso de verdade? E por que parece que os jogadores mais velhos estão sempre na mira? Bom, vamos mergulhar nisso para entender. O número é bem impressionante, viu? Segundo o estudo da UEFA, 24%, ou seja, quase um quarto de todas as lesões que acontecem sem contato físico no futebol profissional masculino são nos isquiotibiais. Isso dá uma dimensão do tamanho do problema que clubes e jogadores enfrentam temporada após temporada. E aí é que a gente chega na pergunta central aqui. O que será que faz dos isquiotibiais desses atletas de elite um ponto tão fraco? E mais importante, qual é o verdadeiro papel da idade nessa história toda? Vamos investigar o que a ciência diz sobre isso. Para a gente entender o problema, primeiro a gente precisa conhecer os principais suspeitos. A ciência do esporte, felizmente, já identificou alguns fatores de risco bem claros que acabam levando a essas lesões. E aqui estão os 3 principais segundo as pesquisas. Primeiro, ter mais de 23 anos. Segundo, a fadiga muscular, o que convenhamos é meio óbvio no final de uma partida pesada. E por último, e talvez o mais importante de todos, uma menor força excêntrica. Esse último nome é menos conhecido, mas é a peça-chave do quebra-cabeça. Tá, mas o que diabos é essa tal de força excêntrica? Pensa nela como o sistema de freio do músculo. Imagina um jogador correndo. Quando a perna vai para frente, os isquiotibiais precisam, ao mesmo tempo, se alongar e contrair, para controlar e desacelerar o movimento. É tipo um freio ABS. Uma falha nesse freio é o que, na maioria das vezes, causa lesão. Agora, a parte realmente interessante é como esses 3 fatores, idade, cansaço e a força excêntrica, conversam entre si. Um estudo recente foi investigar exatamente isso, colocando jogadores profissionais para suar a camisa e ver o que acontece numa situação de jogo de verdade. O que os pesquisadores fizeram foi o seguinte: eles pegaram 21 jogadores profissionais e dividiram em 2 grupos. Um grupo mais jovem, com uma média de idade de 20 anos, e um grupo mais velho, com 27 anos em média. Essa divisão não foi aleatória, tá? Foi baseada nesse marco dos 23 anos, que a ciência já aponta como um ponto de virada para o risco de lesões. O experimento em si foi bem direto. Primeiro, eles fizeram um teste inicial para ter um ponto de partida, sabe? Mediram a força excêntrica e o quanto de dor muscular cada um sentia. Depois, os jogadores foram para campo num amistoso competitivo e, assim que saíram de campo, coisa de 3 minutos depois, fizeram os mesmos testes de novo. A ideia era pegar o efeito do cansaço do jogo no calor do momento. Bom, vamos ao que interessa, os resultados. E a primeira parte da história, olha, confirmou exatamente o que a maioria dos cientistas do esporte já esperava. A hipótese dos pesquisadores era bem clara. Eles apostaram que os jogadores mais velhos, por serem mais suscetíveis à fadiga, iam mostrar uma perda de força bem maior depois da partida. E foi batata. O gráfico mostra direitinho. O grupo mais jovem praticamente não teve mudança na força. Já o grupo mais velho sofreu uma queda de 7%. 7% pode não parecer muita coisa, mas no esporte de elite, uma perda de 7% na capacidade de frear o músculo é um sinal de alerta gigantesco. O risco de lesão vai lá para cima. Então, a conclusão aqui é a seguinte: a primeira parte da aposta estava certíssima. A idade realmente amplifica o efeito do cansaço na força dos isquiotibiais. Os jogadores mais veteranos ficaram comprovadamente mais fracos depois do jogo. Mas é bem aqui que a história dá uma virada totalmente inesperada. Porque, ok, a força é uma coisa, mas é a sensação de dor, o cansaço, a percepção que os jogadores têm do próprio corpo. A pergunta lógica que todo mundo faria é: se os jogadores mais velhos perderam mais força, eles também devem ter sentido mais dor, certo? Faz todo sentido. Só que não. A resposta foi o completo oposto. Pasmem, foram jogadores mais jovens que relataram um aumento muito maior na dor muscular depois do jogo. Uma inversão total do que se imaginava. Olha só os números para entender melhor. Os jogadores mais novos relataram um aumento de 40% na dor. Já os mais velhos, um aumento de 29%. Ou seja, os 2 grupos sentiram mais dor, claro, mas a percepção foi muito maior justamente no grupo mais jovem, aquele que, lembrando, não perdeu força. Isso deixou os próprios pesquisadores intrigados. Essa citação do estudo mostra que, basicamente, eles descobriram um novo mistério. Por que a sensação de dor não bate com a perda real de capacidade do músculo? Isso abre uma área de pesquisa completamente nova e fascinante. Certo, entendi a ciência. Mas, e daí? O que tudo isso significa na prática?
Como é que jogadores e treinadores podem usar essa informação no dia a dia? As conclusões que a gente tira disso são muito, mas muito importantes. Primeiro, a fraqueza nos jogadores mais velhos depois de um jogo é real e precisa ser levada a sério. Segundo, e talvez o ponto mais crítico de todos, a dor que o músculo sente não é um bom termômetro de como ele está funcionando de verdade. Um jogador mais velho pode não se sentir tão quebrado, mas seus músculos estão sim mais vulneráveis. E isso quer dizer o quê? Que eles precisam de treinos específicos para essa tal força excêntrica e uma recuperação muito, mas muito bem planejada. Claro, é sempre bom ter um pouco de cautela. Os próprios autores do estudo apontam as limitações. O número de jogadores era pequeno, e por ser um amistoso, a maioria não jogou os 90 minutos. Então, apesar dos resultados serem super reveladores, eles são mais um ponto de partida para pesquisas futuras, com mais gente e em condições ainda mais reais. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Essa pesquisa mostra uma desconexão perigosa entre o que um atleta sente e o que o corpo dele é realmente capaz de fazer. Se a dor não é o melhor indicador de risco, então como é que a gente pode medir a fadiga de um jeito que realmente proteja os jogadores desse adversário invisível que entra em campo com ele?